Bolsonaro deve trocar os ministérios da Educação, Casa Civil e Turismo. A informação é do jornal Vortex. Ainda não foi confirmada pelo governo até a gravação deste programa, mas a gente vai analisar as possíveis implicações caso essa decisão seja efetivada. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livro de Notícia desta segunda-feira, 25 de novembro. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, trazemos para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Dança das cadeiras em Brasília. O governo Bolsonaro pode fazer uma espécie de reforma ministerial ainda antes do final do ano. Seriam demitidos os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, que é responsável pela articulação política tão criticada do governo, Abraham Weintraub, da Educação, que acumula muita polêmica e pouquíssimo resultado, e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, protagonista do famoso escândalo do Laranjal. Ainda não há indicações concretas sobre quem seriam os novos ministros. As mudanças ocorreriam no início do ano que vem, mas poderiam ser antecipadas em função da crise entre Bolsonaro e PSL e da criação da Aliança pelo Brasil, o novo projeto de partido do bolsonarismo. Todas essas informações são do jornal Vortex, em matéria assinada pelos jornalistas Diego Scostegui e Carla Araújo. Como a gente sabe, o governo Bolsonaro tem uma dinâmica bem peculiar na sua relação com a imprensa. As informações do Vortex são atribuídas a fontes que fazem parte da cúpula do poder. Mas ninguém vai ficar surpreso se essa novela se estender por vários dias, né? Não seria a primeira vez que o governo veicula informações, em seguida desmente a imprensa, briga, acusa de fake news, mas depois de alguns dias confirma a decisão. Todo mundo lembra o que aconteceu no próprio Ministério da Educação, quando saiu o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, foi adiado, desmentiram a imprensa, mas depois a informação acabou se confirmando. Por isso, não é exagero dizer que os jornalistas profissionais do Vortex têm mais credibilidade que o governo para lidar com isso. Então é provável que essas trocas se confirmem. Então qual vai ser o impacto disso para o país? Eu confesso que o primeiro sentimento é bem misturado, né? Tem aquela sensação de que antes tarde do que nunca, mas também quando a gente lembra da última mudança no MEC, que o Vélez saiu e entrou o Weintraub, surge logo aquele medo, né? O que é que vem por aí? As coisas sempre podem piorar, né? A propósito, é lamentável falar que em menos de um ano de governo pode haver o terceiro ministro da Educação, uma das pastas mais importantes do país, com um comando sendo trocado de forma constante e atrapalha qualquer planejamento de longo prazo, né? Sobre isso, a gente conversou com o Tiago Mitrô, deputado federal, membro do Partido Novo, associado do Livres e também integrante da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que, portanto, acompanha muito de perto o trabalho do MEC. Tiago, como é que você avalia a gestão do MEC até aqui? Pessoal, a gestão do Ministério da Educação no governo Bolsonaro tem dado o que falar. Depois de 3 meses praticamente de gestão do ministro Vélez no início do ano, onde a gente tinha um MEC praticamente inoperante, com as deficiências de gestão do ministro, além de todas as brigas que existiam internamente entre grupos de militares, olavetes, a gente teve a troca do ministro pelo presidente Bolsonaro, saiu o Vélez, entrou o Weintraub, que no início foi um alívio para muita gente por conta da inoperância e falta de capacidade de gestão do ministro Vélez. Ao longo desses últimos 8 meses, tem dado a sensação de um pouco até de saudades do Vélez. O ministro Weintraub teve mérito de colocar secretários bastante técnicos nas secretarias e também presidentes e líderes bons tecnicamente nas autarquias. Eu passei a boa parte aí dos últimos 8 meses visitando inúmeras secretarias do Ministério da Educação e as autarquias, fui na FNDE, no INEP, na CAPES, na Secretaria de Ensino Superior, Ensino Básico, Alfabetização, e em geral a gente saía bem impressionado com a capacidade dos gestores e com a boa vontade em implementar uma gestão técnica, mas acaba que a gente viu, especialmente do ponto de vista do ministro, uma predileção por polêmicas desde o início ali da sua gestão,
e uma insistência em termos que em nada ajudam a educação brasileira, mas parecem muito mais dialogar simplesmente com a base bolsonarista. Então, o ministro Weintraub é alguém que tem demonstrado há muito tempo que não está à altura do cargo. Ele, infelizmente, um ministro da Educação que não tem educação, que entra em bate-bocas desnecessários na internet, que faz declarações muito ruins em relação à liberdade de imprensa no Brasil, que trata com desdém assuntos importantes da educação brasileira, que não consegue dialogar com os entes do setor de educação, seja com as universidades, seja com os sindicatos. Não é que necessariamente, e até acho que muitas vezes os sindicatos e as corporações das universidades não estão certos, mas isso não significa que você, como ministro da Educação, pode ter o direito de confrontar da forma como o ministro tem confrontado essas universidades. Então é uma pena que o ministro tenha tido essa postura. A gente tem bons projetos sendo gestados. Eu estou animado com a restauração do ensino superior público aqui no Brasil, porque está completamente insustentável da forma que está. Estou animado com o fato de o MEC declarar várias vezes que vai finalmente priorizar a educação básica aqui no Brasil. Agora, por outro lado, a postura do ministro Weintraub, como eu falei, não é digna de um ministro aqui no Brasil, e eu acho que já passou da hora do presidente Bolsonaro colocar uma pessoa mais à altura do cargo e que vai conseguir conduzir, através do diálogo, o Ministério da Educação, que a gente possa finalmente resolver os grandes problemas de educação aqui no Brasil. O que não pode acontecer é como aconteceu na troca do Vélez, o Bolsonaro colocar alguém que vai simplesmente fazer mais showzinho e tirar a atenção daquilo que realmente é importante no Ministério da Educação. Então estão rolando esses boatos aí de que o Bolsonaro vai trocar o Weintraub. Eu sinceramente espero que seja verdade, mas para colocar alguém que seja capaz de fazer um bom trabalho, com diálogo, com bastante abertura e sabedoria ao comandar o Ministério. Valeu, Tiago. Outra mudança muito importante é no Ministério da Casa Civil, que é comandado por Onyx Lorenzoni desde o início do governo Bolsonaro. Esse é o ministério responsável pela articulação política do governo. E se existe uma unanimidade nacional sobre o governo Bolsonaro, é de que a articulação do governo é muito ruim. Sobre isso, a gente vai ver agora a análise do nosso diretor de políticas públicas, Magno Cal. Os boatos de que o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, está para ser substituído pelo presidente Jair Bolsonaro causam pouca surpresa àqueles que acompanham o dia a dia do Congresso Nacional e do Poder Executivo. Nos últimos meses, Onyx foi perdendo vagarosamente parte de seus poderes, realocados em outras secretarias ou outros ministérios. Também não é segredo para ninguém que a articulação do governo no Congresso Nacional é falha. Muitos no Congresso atribuem a falta de habilidade de Onyx Lorenzoni e o não cumprimento de promessas a essa dificuldade que o governo tem de passar matérias de seu interesse. Fica agora a questão sobre o próximo passo do presidente Jair Bolsonaro na chefia da Casa Civil. Optará Bolsonaro por mais um político de carreira, como Onyx Lorenzoni, que ainda tem seu mandato na Câmara dos Deputados? Optará por mais um militar no Ministério? Ou irá Bolsonaro por um caminho de um perfil mais técnico? A melhor recomendação, a melhor coisa para o presidente Jair Bolsonaro seria tentar trazer para dentro do Ministério um político com um bom trânsito no Congresso Nacional. O presidente e seu governo continuam tendo muitas dificuldades na política, na negociação com o Congresso Nacional e na articulação para passar matérias de seu interesse. Sempre que o governo se vê como uma matéria que não é de interesse particular de Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, ou de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o governo tem dificuldade. É hora do presidente Jair Bolsonaro perceber que aí jaz um problema e tentar salvar. Todo mundo sabe que o Livres tem uma posição de independência em relação aos governos. Nós sempre nos posicionamos pelos nossos valores. Tudo que aumenta a liberdade, a gente defende. Tudo que diminui ou ataca a liberdade, a gente critica. O governo Bolsonaro tem alguns pontos que aumentam, sim, a liberdade, como no caso da agenda econômica, mas muitos outros que atacam a liberdade em outras áreas. Todos nós somos brasileiros e é claro que a gente torce sempre
pelo melhor para o país. Então a gente espera que as trocas ministeriais, se confirmadas, aumentem a qualidade do governo. Mas a esperança sempre é acompanhada também de ceticismo, né? O nosso papel é fiscalizar e a gente vai continuar sempre de olho. Para você acompanhar nosso trabalho, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. E agora vamos ver um pouco mais do trabalho que o Livres faz na prática, no dia a dia, em todo o Brasil, através dos nossos associados, lideranças e da bancada da Liberdade. Esse é o Giro Livres. Se o deputado Elismar Prado teve um receio de dizer se ele seria liberal, eu com muito orgulho digo, sou liberal por inteiro. Essa audiência tem sido muito produtiva porque está nos dando a oportunidade de avaliar um problema complexo do Estado, com um olhar do que seria o desejável, do que seria o rumo para o qual a gente deve seguir, mas também com a oportunidade de ver o que é a situação concreta da presente data, o olhar voltado para a realidade e o pé no chão. Todos os servidores públicos vão ser atingidos, todos. Do executivo, do judiciário, do legislativo, todos. Então não tem essa história de que é só professores e policiais, porque isso é mentira. Outro ponto, por que os deputados não acabam com seus salários? O valor que a Assembleia Legislativa custa por ano é 600 milhões de reais. 600 milhões de reais não paga 15 dias da folha de pagamento do executivo. Então, quer extinguir a Assembleia Legislativa? Acaba com a Assembleia amanhã. Em 15 dias, esse valor economizado vai ser gasto com salário. Eu concordo que tem que reduzir, concordo mesmo, e é por isso que eu mesmo faço economias no meu gabinete. Eu tenho só 6 assessores dos 17 que eu poderia ter. Economizo com diária, economizo com tudo. Mas isso, ao meu ver, é um acessório do mandato. Também não dá para dizer que isso é a coisa que vai fazer o Estado sair da penúria, porque não é. Sozinho eu consegui economizar 500 mil reais. Pô, perto do gasto do executivo, isso não é nada. Por isso que a gente tem que atacar os números reais. Aí o pessoal fala, não atinge os outros servidores. Atinge sim, atinge os de cima sim. As alíquotas previdenciárias propostas são progressivas. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Não dá para se enganar com o discurso fácil. A realidade é que o gasto é demais, é excessivo e tem itens aqui nessa reforma que atingem sim os de cima. Então não dá pra gente também ficar dizendo que atinge só professores e policiais, porque é mentira. E se eu fosse ser desleal no debate, eu poderia dizer que se alguém é contra a proposta do governo, essa pessoa é contra a gente fazer investimentos em escolas, infraestrutura de escolas, porque é justamente isso que acontece. Como a gente gasta demais com salário, não dá para fazer investimento em infraestrutura. Aí tá lá, a nossa escola lá em Santa Maria, perigando decair, porque não tem investimento em infraestrutura, porque o gasto vai todo para pagar previdência, para pagar aposentado, para pagar salário, que são pessoas essenciais e importantes. Os professores são essenciais, os brigadianos são essenciais, mas a gente não pode se enganar, a gente tem que ver o problema como ele é. Bem, esse foi o Livres de Notícia desta segunda-feira. Como você sabe, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, aqui em youtube.com/livres, você fica por dentro dos principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Até amanhã.